Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor e advogado em Direito Civil e Direito do Consumidor. Hoje eu vim aqui trazer um tema que é bastante solicitado pelos consumidores, que é o que fazer quando um produto eletrônico na sua residência sofre um dano em função da oscilação de tensão da rede elétrica da distribuidora da sua cidade. Bom, para isso a gente vai abordar esse tema sobre dois aspectos. Um aspecto do ponto de vista administrativo, que existe uma resolução normativa da ANEEL para resolver o problema, e falar um pouquinho também sobre a questão judicial com relação a esse ressarcimento, tá? Então vamos lá. Como esse assunto, esse dano, é uma situação bastante comum no Brasil, em função, muitas vezes, da má qualidade de prestação de serviço das distribuidoras de energia elétrica, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, editou agora em 2021 uma resolução, que é a Resolução Normativa número 1000 de 2021, e lá nos seus artigos 599 seguintes, ela trata exatamente dessa situação de ressarcimento de danos a aparelhos eletrônicos pelos consumidores. Então o consumidor tem à sua disposição, em todas as distribuidoras do país, uma possibilidade de requerer o ressarcimento de danos através de um procedimento interno da própria distribuidora de energia elétrica, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse procedimento para vocês poderem entender. Lá no artigo 599 seguintes da resolução número 1000, ele primeiro explica que a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos que venham a causar nos aparelhos eletroeletrônicos dos consumidores em função de oscilação, queda de energia, né, retomada de energia, esses aspectos que costumam acontecer com muita frequência nesse tipo de prestação de serviço, tá? Uma coisa importante sobre essa resolução, e para os consumidores também, é que essa hipótese da resolução número 1000, do artigo 599 seguintes, ela só vai valer se o consumidor não quiser pleitear dano moral e dano material. Ou seja, se o consumidor quiser somente o ressarcimento do conserto dos aparelhos que foram danificados. Se o consumidor quiser dano moral e dano material, aí a gente já vai falar do Poder Judiciário. É uma ação judicial para resolver esse problema. Bom, essa resolução, ela traz uma série de aspectos importantes. Uma primeira questão importante que a gente precisa abordar é que a resolução, esse capítulo da resolução, ele só trata da questão dos consumidores residenciais, que na resolução é chamado de grupo B, né? São aqueles consumidores que têm uma tensão energética menor e tal. Então isso não se aplica aos consumidores comerciais, empresários, de certo modo não se aplica a eles, tá? Então essa é uma questão importante. Bom, a resolução diz o seguinte: toda concessionária de energia elétrica, ela precisa disponibilizar para os consumidores três tipos de possibilidade de ressarcimento de danos. Primeiro, atendimento telefônico, seria uma forma do consumidor entrar em contato com a concessionária para resolver o problema. Segundo, disponibilizar o atendimento presencial para que o consumidor possa comparecer à concessionária de energia elétrica de forma presencial para fazer a solicitação do ressarcimento dos seus danos. E terceiro, a internet, o atendimento pela internet. Então as operadoras de energia elétrica, as concessionárias de energia elétrica têm que ter esses três tipos de possibilidade para que o consumidor possa requerer o ressarcimento desses danos, tá? Então essa é uma primeira questão. Qual que é o prazo que o consumidor tem para poder requerer os danos causados em seus aparelhos eletrônicos? Segundo a resolução número 1000, esse prazo que o consumidor tem é de 5 anos a contar da data do dano ou do evento que tenha causado a queima dos aparelhos. Então o consumidor tem 5 anos a partir da data, né, que ocorreu a queima dos aparelhos para poder pedir esse ressarcimento para a concessionária de energia elétrica, tá? É interessante o consumidor ficar atento, porque caso o consumidor faça a solicitação desse ressarcimento no prazo de 90 dias, ele terá um procedimento mais simples e ficará dispensado de alguns documentos que, né, se ele não respeitar esse prazo, ele terá que apresentar. Então fica alerta aos consumidores que dentro do prazo de 90 dias, as concessionárias de energia elétrica precisam resolver o problema de uma forma mais rápida, mais simples para os consumidores, tá? Então esse também é uma situação importante que a gente tem aí na resolução número 1000
que trata dessa questão dos danos aí para os consumidores. Uma outra coisa importante que a gente precisa falar é que, no caso de danos a aparelhos, a resolução prevê também a possibilidade da operadora de energia elétrica fazer uma verificação in loco na casa do consumidor. Né? Então, imagina, por exemplo, que o consumidor teve um aparelho queimado e aí ele entra em contato com a operadora tem lá à sua disposição a possibilidade de realizar uma verificação in loco. Tá? E aí a resolução fala o seguinte: para situações em que o consumidor tenha um produto de acondicionamento de alimentos, como freezer, geladeiras, esses produtos que a gente não pode ficar sem eles, a operadora de energia elétrica tem um prazo de 1 dia para poder marcar verificar esse produto na casa do consumidor, tá? No caso dos outros aparelhos, né, que não são esses aparelhos de acondicionamento, a operadora de energia elétrica teria aí o prazo de 10 dias para poder fazer essa verificação in loco. Para que é feita essa verificação in loco? Para verificar realmente se o aparelho do consumidor foi queimado mesmo pela distribuidora de energia elétrica e se não há nenhum tipo de gato ou tipo de instalação inadequada na residência do consumidor, para poder realmente saber se aquela reparação daquele aparelho é realmente responsabilidade da operadora de energia elétrica. Tá? Então, essa é uma situação também que a gente tem na resolução. Uma outra coisa importante: a operadora de energia elétrica ela pode realizar esse conserto ou autorizar o conserto desse produto de 3 situações, de 3 formas diferentes. Ela pode ter oficinas credenciadas em que ela vai mandar o aparelho para lá, ou o próprio consumidor vai enviar o aparelho para que ele seja consertado sem custo nenhum para ele. Ela pode fazer o conserto desse aparelho por oficinas de terceiros, né? Então entra em contato, às vezes no município não tem oficina credenciada, e aí tem lá uma pessoa que conserta esse aparelho, a operadora assume esse pagamento, ou então ela faz uma reparação em dinheiro, reparação direta em moeda corrente, né, do custo que ficaria o conserto daquele aparelho ali para o consumidor. Tá? Então essa também é uma situação aí que a gente tem prevista nessa resolução número 1000 de 2021. Todas as distribuidoras de energia elétrica precisam ter um procedimento interno para fazer esse ressarcimento de danos, tá? É uma previsão também da resolução número 1000. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Uma coisa importante, a distribuidora também não pode cobrar pela visita à casa do consumidor, né, para poder verificar em loco esse aparelho que tenha sido queimado, tá? E além disso, a gente tem nessa resolução 1000 uma série de outras questões mais procedimentais, específicas ao procedimento do que aos direitos dos consumidores. Então, você que é consumidor, que teve o seu aparelho queimado por uma variação de tensão na energia elétrica, procure a sua operadora através dos canais de atendimento dela, né, que normalmente pode ser por telefone, presencial ou pela internet. Faça a solicitação do ressarcimento dos seus aparelhos. Podem ser quantos aparelhos tiverem sido queimados, a resolução não limita a quantidade de aparelhos. O que precisa ficar muito claro é que aquele dano decorreu diretamente daquela oscilação de energia, né? E nesses casos, inclusive, a operadora de telefonia, a operadora de energia elétrica muitas vezes pode fazer uma verificação, né? Muitas vezes ela sabe que em determinadas localidades realmente aconteceu uma alteração de tensão e aí fica mais fácil o ressarcimento dos consumidores, e em outras situações ela pode fazer essa verificação in loco para poder verificar realmente se houve aquilo ali ou não. E aí ela pode aceitar o pedido do consumidor e reparar, né, os aparelhos desse consumidor, ou então ela pode recusar. Bom, no caso da recusa do ressarcimento, aí o consumidor tem a opção que ele teria de forma natural, que é o acesso ao Poder Judiciário, né? Então, quando o consumidor tem um aparelho queimado e ele vai pleitear algum outro prejuízo da queima desse aparelho, um dano moral, um dano material, perdeu uma festa, perdeu uma oportunidade de trabalho, ia fazer uma reunião, não pôde fazer, perdeu um cliente. Essas questões só podem ser analisadas pelo Poder Judiciário.
a operadora de energia elétrica ela só vai ressarcir o valor do aparelho administrativamente. Qualquer outra discussão é o Poder Judiciário que vai decidir, inclusive no caso de indeferimento do conserto do aparelho. Então, aqueles consumidores que tiveram os seus pedidos indeferidos, eles vão procurar o Poder Judiciário para poder pedir o ressarcimento ou conserto daqueles aparelhos que a operadora se negou a consertar ou a reparar de acordo com os consumidores. Lembrando-se sempre que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o conceito de consumidor de energia elétrica encaixa-se perfeitamente no conceito de consumidor do Código de Defesa do artigo 2º e, por sua consequência, o conceito de fornecedor de energia elétrica enquadra-se perfeitamente no conceito das distribuidoras de energia elétrica como fornecedoras de acordo com o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E lembre-se também que a responsabilidade delas é objetiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, independe de culpa a reparação desses danos. E esse é um assunto muito comum, é um dano muito comum no país inteiro. A gente tem aí uma série de solicitações de consumidores que tiveram seus aparelhos eletroeletrônicos danificados e eles procuram muitas vezes as operadoras de telefonia, que podem aceitar o pedido de forma administrativa. No caso da recusa, os consumidores terão o Poder Judiciário para tentar solucionar o problema. Tá? Então, lembre-se disso. Seu aparelho queimou na sua casa, procure imediatamente a operadora de energia elétrica da sua residência, do seu município, entre em contato com eles, eles têm um procedimento administrativo que eles precisam abrir, existe um prazo para esse procedimento acontecer. Caso haja uma negativa de conserto ou de reparação dos aparelhos, aí o consumidor procura o Poder Judiciário para tentar resolver o problema através de uma ação judicial.